Vai, pode ir. Isso. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Cumprimentando todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Por bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto. Que Deus venha abençoar a tua casa, a tua vida e a tua família. Querido, eu estou com a palavra de Deus aqui nas minhas mãos, a Bíblia Sagrada, e eu tenho uma mensagem para o teu elevo espiritual no dia chamado hoje, porque hoje é o dia que fez o Senhor, então alegremos e regozijemos nesse dia. Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no verso 24. Mateus 24, 24. Essa palavra é de suma importância para a tua sobrevivência, não cair nos contos, nos golpes e nas falácias dos falsos profetas. Que diz assim a palavra de Deus. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígio, que, se possível, enganaria até os escolhidos. Vou ler de novo, para a gente orar e entrar na palavra. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível, enganaria até os escolhidos. Meus irmãos, que palavra, né? Essa palavra, ela nos dá a entender que desde o começo, desde o início, sempre existiu falsos cristos e falsos profetas, fazendo os seus sinais, fazendo maravilha, fazendo as suas curas, mas a Bíblia diz que por trás disso são lobo devoradores, né? Rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Daqui a pouco eu quero que você entenda sobre esta palavra, porque no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, vamos lá, Mateus 24, 23, diz: se alguém disser, veja, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acredite, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, e realizarão grandes sinais e maravilhas, para ser possível enganar até os eleitos, os escolhidos. Querido, veja que o Senhor nos avisa, nos alerta, né? Se alguém disser que está o Cristo ali, que está ali, que está lá, que está no deserto, não saia ou não vá atrás desses tipos de pessoas, né? Desde os princípios, desde os primeiros séculos, surgiram pessoas que declaravam ser ou serem considerados por seus seguidores a encarnação ou a reencarnação de Jesus Cristo, ou ainda a segunda vinda de Cristo, isso sem contar milhares de casos de pessoas perturbadas mentalmente que fizeram esse tipo de declaração, né? A gente vai falar aqui de alguns que permearam a terra do século XX, nós estamos no século XXI, cada século são 100 anos, então no século XX, no século passado, que acabou no ano 2000, teve uma história que vai chegar até 2000, mas de 2000 não passará. Muitos venderam suas propriedades, muitos se mataram, porque não foi cumprido aquela profecia. E quantas profecias que não serão cumpridas porque não foi Deus que profetizou, né? Então eu quero falar um pouquinho sobre John Nicholas Tom. John Nicholas Tom, rebelde
contra o governo e dizia ser o Salvador. Olha só, rebelde contra o governo e dizia ser o Salvador do mundo. Olha bem, é a reencarnação de Jesus Cristo. Além de ele dizer que seria o Salvador do mundo, esse John Nicholas Tom, ele se protagonizou que sendo o Cristo. Que coisa, né? Foi morto por soldado britânico na Batalha de Bossenden Wood, em 31 de maio de 1838, na cidade de Kent, Inglaterra. Olha só, um dos falsos que chegou dizendo que era o Cristo, o outro foi Arnold Potter, de 1804 a 1872, apóstolo da igreja, deixa eu ver aqui, apóstolo da igreja dos santos dos últimos dias. Eita, esse todo mundo conhece, né? Que é a igreja dos mormons, aquele que anda de 2 em 2, pregando na sua porta, ensinando as doutrinas dele. Afirma que o Espírito de Jesus Cristo entrou em seu corpo e ele se tornou Potter Cristo, ó, o Filho de Deus vivo, morreu numa tentativa de subir ao céu ao pular de um penhasco. Olha aí, existe doido para tudo, né? Porque quando a palavra entra, né, a gente somos libertos de muitas coisas, porque o próprio Senhor Jesus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ainda diz mais ainda, o Senhor diz que e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é isso que a palavra de Deus diz? Então, e diz mais, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Outro maluco, outro doido foi o Baru Utah, de 1817 a 1892, nascido numa família muçulmana xiita, em 1844, firmou-se o cumprimento profetizado e prometido de todas as grandes religiões. Ele fundou a Fá-Bahá em 1863, que tem seguidores até hoje em todo o mundo. E tem pessoas, guias cegos guiando pessoas cegas, né? Guias cegos guiando pessoas cegas. William W. David, de 1833 a 1906, líder da seita Reino do Céu, localizada em Halla, Washington, em 1867 a 1881. Ele ensinava os seus seguidores que era o arcanjo Miguel, mas já havia vivido com Adão, Abraão e Davi, quando seu filho Arthur nasceu em 11 de fevereiro de 1868. David afirmou que a criança era a reencarnação de Jesus Cristo. Quando David, o segundo filho, nasceu em 1869, ele passou a dizer que era Deus Pai. Meu Deus do céu, né? Você vê que desde o princípio, desde o começo do século, a gente vê sempre essas pessoas se passando por Cristo para enganar a muitos. De preferência, ele quer enganar eu e você, que somos os escolhidos. Então, querido, temos que ficar bem atento, bem ligado nas coisas que verdadeiramente são de Deus. Eu costumo dizer que o crente tem que andar com duas bolsas. Uma para pegar as coisas que são boas e dar continuidade. E a outra bolsa, uma bolsa furada, porque aquilo que não presta, você pode jogar fora, você pode detonar. Você está entendendo o mistério? Então, o outro é Mirza Ghulam Ahmad, em 1835 a 1908, natural da Índia, firmou-se guardado, né, seu guardador Mahdi, bem como a segunda vinda de Jesus, o Messias prometido no final do tempo. Ele foi a única pessoa da história islâmica que alegava
ser ambos. Afirma ser Jesus no sentido metafórico. Em caráter, fundou o movimento Ahmadiyya em 1889, alegando ser comissado por Deus para a reforma da humanidade. Que coisa, né? Esse negócio de reformado, tem umas igrejas reformadas também, você tem que andar muito, mas muito atento com os ensinamentos bíblicos que essas igrejas reformadas têm. Tem que andar muito ligado, porque Mateus 18 diz: o que é ligado na terra é ligado no céu. Então liga muito essas coisas que estamos falando a respeito dos falsos, a respeito dos anticristos, porque são muitos, mas muitos mesmo que vieram dizendo que era o Cristo, aquele Samuang Mon, mais conhecido como Reverendo Mon, esse todo mundo conhece, né? Fundador da unificação, ensinava-se o Messias e a segunda vinda de Cristo, cumprindo a missão inacabada pelo Jesus Cristo bíblico, né? Os membros da Igreja da Unificação ainda considera o Reverendo Mon e a sua esposa Hak Ja-han os verdadeiros pais da humanidade, ou seja, Adão e Eva, restaurado a sua plenitude. O engano, desde quando o mundo é mundo, sempre teve um engano. As pessoas que se passam por tal para enganar a muitos. E o detalhe, ele não quer só enganar o ímpio, não quer só enganar os que não têm religião, os que dizem ser ateus, quer enganar principalmente os escolhidos, né? O Jim Jones, também muito conhecido, fundador do Templo dos Povos, inicialmente um líder protestante, passou a dizer ser a reencarnação de Jesus Cristo, né? E o Divino Pai, alegando perseguição religiosa nos Estados Unidos, levou seus seguidores para Jonestown, Guiana, onde organizou um suicídio coletivo dia 18 de novembro de 1978. Esse Jim Jones, além de levar o povo à loucura, levou toda aquela organização, aquela gente, aquele povo que ele tinha, para um lugar onde ele organizou suicídio coletivo, ou seja, todos se mataram. Eles se mataram. Esse Jim Jones aí, fundador do Templo dos Povos. Querido, Marshall Alphaville, fundador da seita Portão do Céu, usou a internet para se declarar Cristo e reunir seguidores. Todos cometeram suicídio coletivo dia 26 de março de 1997, quando passou pela Terra o cometa Hale-Bopp. Ele acreditava que iria se encontrar com ele no céu, pois na verdade seria uma nave espacial que veio buscá-los. Essas pessoas, esses anticristos, eles têm uma mente doentia, uma mente programada somente para dar cabo na vida dele e na dos outros, porque a Bíblia diz que ninguém sabe o dia e nem a hora que há de vir o Filho do Homem. Então nós temos que ficar atentos hoje, amanhã, depois, a cada segundo da nossa vida, ficarmos atentos como Jesus fosse voltar agora, né? Então, o Wayne Bent, seu verdadeiro nome é Michael Travis, fundador da igreja. O Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a nossa justiça. Ele afirma na sua personificação de Deus a divindade humana, combinando o início sua seita em 1989, quando convenceu alguns adventistas a abandonar a igreja e seguiram numa vida
sem pecado, a partir de 2000, disse ter ouvido, do ano 2000, ter ouvido Deus a dizer: você é o Messias, e condenado à prisão em 15 de setembro de 2008 por abuso sexual de menores, né? Olha, mais uma mente doentia. Olha, mais um caso em que as pessoas seguem líder cego com pessoas cegas. Pessoas vivem na cegueira e por isso seguem líderes cegos. Então, meu irmão e minha irmã, ficais atentos. Se quiserem saber algo sobre a vinda de Jesus, leia a Bíblia. Jesus não vai vir de qualquer maneira para um povo qualquer, de qualquer jeito, não. Existe uma coisa chamada separação. Porque o Senhor disse que naquele dia iria separar os bodes das ovelhas, iria separar o joio do trigo e vai por aí diante. E as pessoas ainda, no século 21 que vivemos, ainda dão ouvido a espírito, a enganadores, a doutrinas de demônio. Eu quero falar de um muito conhecido também, que promovia carnaval gospel. Ele, quando chegou aqui no Brasil, nessa época eu ainda estava lá no Rio de Janeiro, né? Hoje eu estou em Minas Gerais, nessa época eu ainda estava no Rio de Janeiro, apregoando a palavra por lá. Esse camarada, quando chegou no Rio de Janeiro, no aeroporto, ele foi recebido pela escola de samba. Eu não lembro qual é a escola, mas foi recebido pela escola de samba. As mulheres nuas, as mulheres dançando. O nome dele é José Luiz de Jesus Miranda. José Luiz de Jesus Miranda. Em 1946 a 2013, né? Porto-riquenho, fundador e líder da igreja Crescendo em Graça, né? Crescendo em Graça, que o Cristo ressuscitado se apossou do seu corpo em 1973, quando dois espíritos lhe avisaram disso, anunciou que passaria por grandes transformações em 2012, quando tornando-se imortal. Sua morte, em decorrência de um câncer, não é confirmada pela igreja, que conta com 710 centros de culto em 25 países. Olha só, esse José Luiz de Miranda, da igreja Crescendo em Graça, também foi um dos falsos, foi um da igreja Crescendo em Graça, foi um dos falsos Cristo, que enganou e engana ainda até os dias de hoje a muitos, porque ao invés de seguir Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, segue homens. Quantos homens matam homens por falta da fé? Porque aquele que crê, Jesus disse que faria as obras maiores do que ele. E as pessoas creem no homem. O homem que se diz Jesus Cristo. O homem que se diz o Cristo encarnado. No nosso Brasil tem um chamado Henri Cristo. Todo mundo conhece ele. Está sempre nas televisões, está sempre nas internet, está sempre se apresentando. Esse Henri Cristo, em 1948, um astrólogo brasileiro, olha só, um astrólogo brasileiro que afirma desde 1969 ser o segundo Jesus reencarnado. Vive em Brasília, considerado por ele e seus discípulos como a Nova Jerusalém, mencionada no Apocalipse. Eles usam texto bíblico, usam forma, usam um jeito, trejeitos, fala mansa, tudo isso para enganar, se possível, os escolhidos. Então, meu irmão, se você quer aprender mais de Deus, quer aprender mais sobre o Espírito Santo, a receita é uma só, é ler a palavra de Deus. Porque quando você lê a palavra de Deus, você não é enganado. Só é enganado se você quiser. Eu vou falar mais uns dois aqui. É o Shoko Asahara. Fundou o controverso japonês grupo religioso Aimi Shikinoko em 1984.
Ele declarou ser o Cristo, o Cordeiro de Deus, seria o único só mestre no Japão, plenamente iluminado, divulgou uma profecia sobre o fim do mundo, que inclui a Terceira Guerra Mundial, que terminaria em um bombardeamento nuclear. A humanidade iria acabar, exceto para os poucos que seguissem a um. Ficou famoso, ficou muito famoso quando realizou o ataque com gás sarin no metrô de Tóquio em 1995. Desde então, está preso e foi condenado à morte, mas ainda aguarda a execução. Esse Shoko Asahara, ele juntamente com todos os seus membros, com a sua seita, eles foram para o metrô de Tóquio. Chegou lá, jogou uma bomba, né, para matar milhares e milhares de pessoas com aquele gás venenoso. O curioso disso tudo, né, que essas pessoas que se dizem Cristo, eles só provocam a morte dos outros. Jesus Cristo disse assim: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus disse mais ainda: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, cuidado com essas seitas religiosas, cuidado com essas pessoas que se dizem homens de Deus, falando bonito, pregando bonito, falando em mistério, interpretação de sonhos, de visão, de revelação. Fique atento a esses homens. Jesus, certa feita, disse que a árvore é conhecida pelo fruto, meu irmão. Vê qual é o fruto que teu pastor tem, vê qual é o fruto que teu pastor dá, para verdadeiramente você o acompanhar, não seguir. Seguir somente a Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Então nós temos que seguir a Jesus Cristo. Eu quero falar um pouquinho agora sobre o David Koresh. Também foi muito conhecido na época, na década de 90. O David Koresh, de 1959 a 1993, nascido em Vernon Wayne, foi o líder da seita davidiana, com sede em Waco, no Texas. Em 1983, começou a dizer que era o último profeta e o Filho de Deus, o Cordeiro, e reuniu seus seguidores em um grande arsenal em uma fazenda em 1993. O FBI invadiu o local numa operação que terminou com o incêndio da sede do grupo. Além de Koresh, morreram 54 adultos e 21 crianças. Olha só, mais um doido, mais um maluco aí chamado David Koresh, né? Que fundou a seita davidiana. Gente, se eu fosse falar de seitas aqui, eu ia falar de muitas igrejas grandes no nosso Brasil, que são tudo seitas. São seitas verdadeiras mesmo. E o povo segue esses líderes, né? Então, deixa eu ver mais um aqui conhecido, o Sergei. Sergei Torop é um ex-guarda de trânsito russo que afirma ter renascido como Vissarion Jesus Cristo, embora ressalte que ele não é Deus, mas a palavra de Deus. Fundou a Igreja do Último Testamento em 1990, mudou para o sul da Sibéria, onde vive com seus discípulos na comunidade espiritual Tibercucal, Ecópolis. Ele tem várias esposas e diz ter 10 mil espalhados pelo mundo. Meu Deus do céu. Por aí você vê que já está errado, né? Já está errado. 10 esposas ele tem. 10 esposas. Ele está no templo
antigo do Velho Testamento, onde, né? Mas infelizmente tem pessoas cegas, mais uma vez dizendo, sendo guiado por líder cego. Parece que esse tipo de pessoa, parece não, ele faz um higiene mental na sua mente, no seu intelecto, para que você não veja outra coisa a não ser a visão desse homem. Esse homem aqui, Sergei Torop, é um ex-guarda de trânsito russo, que afirma ter renascido como Visário. Você já viu ele na televisão? Visário. Ele tem os cabelos longos, os olhos azuis, se veste como Jesus, mas, infelizmente, de Jesus não tem nada. Porque Jesus disse, ó, aprendei-vos de mim, que sou manso, aleluia, e humilde de coração. Manso e humilde de coração. Louvado seja o nome do Senhor. Oscar Ramiro Ortega Hernández, 1990. Em novembro de 2011, disparou 9 tiros com um rifle contra a Casa Branca em Washington, dizendo ser Jesus Cristo. Diz que foi enviado para matar o presidente Barack Obama, que seria o anticristo. O anticristo matando o anticristo? Como é que o negócio é esse? Como é que funciona isso? A Bíblia diz que reino dividido não subsiste. Reino dividido. Não tem como demônio expulsar demônio. Anticristo matar anticristo. Você está entendendo o mistério da coisa? Então, aqui ó, Alan John Miller, 1962, mais conhecido como AJ Miller, australiano, é um ex-testemunha de Jeová e líder do movimento Verdade Divina. Miller afirma ser Jesus Cristo reencarnado, oh Jesus Cristo, e quer espalhar a mensagem que ele chama de verdade divina. Ele faz vários seminários sobre o tema, usa várias formas de mídia, principalmente a internet. Vive com Mary Suzanne, que seria o retorno de Maria Madalena na Terra. O curioso é que eles têm sempre um álibi, já viu? Eles têm sempre um álibi diferente para ludibriar, para enganar, porque a Bíblia diz, o diabo, o inimigo, o ladrão, veio somente para matar, roubar e destruir. Mas no meio disso tudo, Jesus disse, eu vim para que tenha a vida eterna. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, falamos um pouquinho aqui dos anticristos. Agora eu quero ir dentro da palavra de Deus para você ver, olha, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Qual é os dias? Os dias que estamos vivendo hoje. Os dias de Apocalipse na terra. Dias, Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, enquanto não esfria esse amor, enquanto esse amor está ardendo no teu peito, faça a obra de Deus com afinco, com vontade, com fé, que Deus vai fazer infinitamente mais do que você pensa, do que você pede. Falamos um pouquinho de alguns anticristos que há de vir, e muitos virão no nome de Jesus, mas eles vêm, pastor, é no nome de Jesus mesmo, porque é permissão de Deus que tudo isso aconteça. Eles não vêm no nome de padre, de papa, de santo, de igreja católica, não. Eles vêm no nome de Jesus, que é para enganar. Porque quanto mais se fala de Jesus, mais mídia tem.
Ainda mais sendo o anticristo, aí é que tem mídia mesmo, porque esses tipos de gente arrebata multidões e multidões, e essas multidões vai a passos largos para o inferno. Se não se converter de fato, de verdade, vai a passos largos para o inferno, que diz assim para a gente caminhar para o fim: eis que eu vou tenho predito. Portanto, se vós disser, eis que está ali no deserto, não saias. Eis que está no interior da casa, não acredite. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Oh, aleluia! Muitos não irão ver esse dia, porque vão estar ocupados com alguma coisa, vão estar distraídos com algo na internet, na televisão. Porque quando acontece uma coisa grande na face da terra, é para tirar a tua atenção do verdadeiro evangelho, da verdadeira palavra de Deus. Hoje estou arrumando entretenimento de todas as coisas para te tirar o foco. É Big Brother, é a Fazenda, é No Limite, é reality show para tudo quanto é jeito. Para quê? Para te tirar do alvo, do foco que é Jesus, e colocar a tua mente naquelas coisas do mundo, naquelas coisas que não agradam a Deus. Muitos vão olhar, mas não vão ver o Jesus na nuvem. Muitos não vão ouvir o som da trombeta. Para me encerrar, igualmente, quando vide todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. E em verdade vos digo, olha aí, ó, que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Que geração? A geração do arrebatamento. Quem sabe que pode ser hoje a volta do rei? Quem sabe que pode ser hoje Jesus vir nas nuvens para arrebatar a tua igreja? Oh, aleluia, Deus seja louvado. É por isso que eu digo, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oh, glória, glória, aleluia. Meu irmão, vamos ficar atentos aos acontecimentos. Fome, peste, terremoto em vários lugares. Doenças que os médicos não descobrem. Epidemia, pandemia. Tudo está se globalizando. Terremotos, então. Ah, pastor, mas terremoto sempre teve sim terremoto. Mas não é frequente como são hoje. Hoje são muitos abalos durante o dia. São mais de 2.000 abalos no mundo inteiro de terremoto, maremoto, furacão. Sempre existiu. Mas hoje é muito mais frequente. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, mas unicamente, isso aqui é Jesus falando, mas unicamente meu Pai. Eita, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do homem, a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebia, casava e dava-se em casamento, até o dia que entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Eita Jesus, meu Deus. E cada vez o povo mais disperso, cada vez o povo longe de Deus, mais perto do diabo, cada vez o povo mais longe do caminho, mais perto do atalho.
Cada vez o povo mais longe da vida que é Jesus, mais perto dos atalhos. Então, querido, o momento é agora de aproveitar as oportunidades. Talvez o que eu esteja pregando agora não está servindo de nada para você, mas aqui naquele grande dia, você será cobrado porque não deu ouvido à palavra de Deus. Então, ficai apercebidos os acontecimentos. Não se distraia com internet, com televisão, com filmes de Netflix. Não se distraia com Rede Globo, com qualquer rede de televisão que for, com o carnaval que está às portas, com os acontecimentos nos Estados Unidos, ou fora, ou Israel. Não se distraia com isso. Leia a Bíblia. Leia, porque buscar e achará. O dia que você buscar, você vai achar. Porque, para me encerrar, Jesus disse que aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, lanço fora. E cuidado com os falsos pastores, os falsos profetas, principalmente nas internet. Principalmente nos horários nobres da internet, que é no horário da parte da manhã e no horário da noite. Vigiai e orai, para que não caia em tentação. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai do meu querido e meu eterno Salvador. Meu Deus, eu entro na Tua presença em oração, Pai, para dizer que só o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus da minha vida, da minha casa e da minha família. Deus, muito obrigado pelas palavras de alerta, Senhor, porque falsos cristos permearam o século 20 e estão até os dias de hoje no século 21, enganando a muitos. Pai, não deixa que os escolhidos sejam confundidos. Não deixa, Pai, que os escolhidos passem para esse lado da hipocrisia, da idolatria, da falsa religião. Toma minha vida nas Tuas mãos, minha esposa nas Tuas mãos, meus filhos, meus netos. Meu Deus, e nos dá vitória. Dá vitória, Pai, de maneira grande, para que o Teu nome venha a ser glorificado mais e mais na terra, Senhor. Venha a ser muito mais conhecido, Pai, através de um testemunho de fé, um testemunho de vitória. Fica conosco, Pai, no dia chamado hoje, entregando mais uma vez a minha casa, a minha vida e a minha família, entregando a minha esposa, meus filhos e meus netos nas Tuas mãos e crendo numa grande resposta, Senhor. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém, querido? Está aí a palavra pregada sobre os falsos profetas, sobre os falsos mestres, né? Sobre aquele que é falso. Porque aquilo que não é verdadeiro é falso. Isso aí é certo. Aquilo que não é verdadeiro é falso. Porque o Senhor Jesus disse que procura os verdadeiros adoradores. Ele procura os verdadeiros adoradores, porque existem também os falsos. Então, fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Muito obrigado por assistir esse vídeo e compartilhar. O canal é PR Roberto Atalaia de Cristo. PR Roberto Atalaia de Cristo. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe. Faça assim que eu vou abençoar a tua vida. Que o grande amor de Deus Pai, a comunhão do Teu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja na vida de todos que aguardam a vinda de Jesus, todos os salvos. Diga amém, amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus. Glória a Deus.